Viva, seja bem-vindo ao ciclo de conversas sobre os 50 anos de independência de Cabo Verde. É para nós um privilégio receber alguém que ao longo de meio século esteve tantas vezes na linha da frente da história de Cabo Verde, de jovem militante que abraçou o sonho da independência, a estratega que moldou a agenda de transformação no início do novo milénio, até ao estadista que hoje ocupa o mais alto cargo da nação. O seu percurso condensa o ADN de um país que se recusa a ficar refém das suas limitações. Neste troço de caminho que marca o cinquentenário da independência e da soberania, convidámo-lo a revisitar cada etapa dessa viagem, dos bastidores da independência às estradas que hoje ligam as ilhas, das campanhas de vacinação que deram vida a milhares de crianças, aos pactos de reconciliação que ainda guardam um gesto do Estado e, acima de tudo, a projetar connosco o Cabo Verde dos próximos 50 anos. Um país que nos inspirou a acreditar e que voltará a inventar-se sempre que preciso for. É nosso convidado, o Sr. Presidente da República, Dr. José Maria Neves. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e pela possibilidade de falarmos um pouco sobre o percurso de Cabo Verde nestes 50 anos. O título do seu livro, Cabo Verde, Gestão das Impossibilidades, levanta uma pergunta que muitos se fazem. Será que governar Cabo Verde é, na verdade, gerir um conjunto de impossibilidades? É verdade. Cabo Verde é um país com grandes limitações, com muitos constrangimentos restritivos ao processo de desenvolvimento. E, precisamente por isso, governar Cabo Verde implica ultrapassar todos os dias as impossibilidades e criar novos caminhos para que Cabo Verde continue na trilha de desenvolvimento. Nós reinventamos todos os dias um Cabo Verde para viver. O que torna o desafio de construir o país tão singular e, por vezes, tão complexo. Somos um pequeno estado, arquipélago, 10 ilhas dispersas. Os custos de infraestruturação são altíssimos. Temos que multiplicar quase todas as infraestruturas por 9. Cada território, cada ilha é um microterritório. E não é fácil viabilizar empresas, não é fácil construir fatores de competitividade num pequeno país como Cabo Verde. E esses constrangimentos acabam por tolher o processo global de desenvolvimento. O Dr. José Maria Neves acha que os protagonistas da luta pela libertação nacional tiveram a mesma percepção aguda e realista dos desafios que o senhor veio a desenvolver quando assumiu a chefia do governo neste novo milénio? Acho que sim. Na apresentação do programa do governo, em 1975, no dia 7 de julho em São Vicente, Pedro Pires dizia que se a palavra salvação nacional não estivesse muito prostituída, o governo primeiro da República seria um governo de salvação nacional, porque o país estava numa situação de grande degradação, mais de 5 anos consecutivos de seca severa, em processo acelerado de desertificação, com manchas significativas de pobreza, uma taxa elevadíssima de analfabetismo, sem serviços de saúde, tínhamos 13 médicos e o panorama era absolutamente desolador. Acho que na luta... Era o cenário de um país impossível, improvável, inviável. No primeiro momento, o cenário era esse, de um país improvável.
Muito bem, Amílcar Cabral atribui à independência o sentido de sermos donos do nosso próprio destino, de inventar e moldar as instituições de acordo com a realidade singular de Cabo Verde. Passados 50 anos, na sua opinião, essas ideias do líder histórico do PAIGC ainda guiam as decisões políticas, o pensamento sobre o desenvolvimento do nosso país? O contexto hoje é completamente diferente. Nós estamos a falar de Cabral há 70 anos atrás. Mas Cabral deixa referências, se não para responderem aos desafios de hoje, pelo menos para nos permitirem analisar e fazer as perguntas sobre os desafios de hoje. Desde logo a ideia de que era preciso prestar atenção às instituições. E Cabral sempre chamou a atenção para a necessidade de pôr instituições de pé a funcionarem. E o que aconteceu depois da independência foi esse esforço ingente dos primeiros dirigentes da República em criar e fazer afirmar instituições em todos os domínios, instituições sólidas para garantir a durabilidade do próprio processo de desenvolvimento. Portanto, era essa missão de reconstrução nacional, não? De reconstrução nacional, e no caso de Cabo Verde era construção nacional. O ambiente era tão desolador que era mesmo construção nacional. Mas Cabral também tinha duas reflexões importantes. A primeira tem a ver com a dimensão ética da governação. Cabral dizia é preciso depois governar com honestidade, decência e patriotismo. Não havendo elementos fortes de controle do exercício do poder e eventualmente podendo desempenhar o poder como um partido único, era sempre necessário criar mecanismos de controle, de fiscalização, de justificação do poder. E essa também era uma dimensão importante. E havia uma outra questão que Cabral sempre se referia, tinha a ver com o desempenho do Estado após a independência. Ele dizia, se após a independência as pessoas não vivessem melhor, não valeria a pena ter lutado. E essas dimensões foram importantes no processo de construção de Cabo Verde no pós-independência. Cabral também tem aquela outra dimensão de pensarmos o desenvolvimento com a nossa própria cabeça. Pergunto-lhe se sente que, de alguma forma, nestes 50 anos, os dirigentes políticos, aqueles que tiveram responsabilidades na chefia do governo, têm vindo, de facto, a pensar, a trilhar os caminhos pela nossa própria cabeça. Acho que, essencialmente, nos 50 anos da nossa independência, vendo todo o percurso no essencial, os dirigentes, os governantes, os políticos cabo-verdianos, a própria sociedade civil, todos trabalharam no sentido de pensar Cabo Verde, de projetar Cabo Verde. E neste processo há muitas inovações nas políticas públicas. Há um desempenho que se pode considerar bom das instituições nos diferentes domínios. Não é por acaso que o país de menos avançado, um país extremamente pobre em 1975, passa em 2007 a país de rendimento médio e que está num processo de desenvolvimento. E se continuarmos, se fizermos as reformas, se conseguirmos os consensos necessários, se acelerarmos o passo, acho que nos próximos anos poderemos construir um país moderno e próspero. Ora, olhando precisamente para estes últimos 50 anos, Cabo Verde passou de um país marcado pela inviabilidade estrutural, como acaba de dizer, para um exemplo de desenvolvimento médio na região, com avanços notáveis na educação, na saúde, na segurança alimentar e em outras áreas fundamentais. Como é que o Dr. José Maria Neves avalia esse, podemos dizê-lo, milagre da transformação ao longo destas 5 décadas? Eu acho que há ganhos que são consideráveis e globalmente os cabo-verdianos, quando avaliam os 50 anos, sinalizam esses ganhos. Refiro-me, por exemplo, à educação, a democratização do acesso à educação,
e todo o desenvolvimento do sistema educativo. Nós tínhamos 2 liceus, hoje temos perto de 50 liceus no país. Nós temos a Universidade de Cabo Verde, todo o sistema de ensino superior. No setor da saúde, conseguimos também criar e pôr de pé um sistema nacional de saúde. Temos hospitais centrais, temos hospitais regionais, temos centros de saúde em todas as ilhas e municípios do país. Temos médicos em todas as ilhas e municípios do país. Em 1975 tínhamos 3 médicos para todo Cabo Verde, particularmente nos 2 hospitais centrais da Praia e de São Vicente. Seja como for, 50 anos depois, o senhor pede, ou pelo menos considera essencial que haja uma auditoria a todo o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde. É claro, não só auditoria, temos que introduzir mudanças. Se continuarmos a fazer da mesma forma, estagnaremos ou regrediremos. É fundamental hoje, já o sistema não responda ao ritmo com a eficiência e eficácia desejados. É fundamental hoje introduzir reformas, por exemplo, no sistema de saúde. Veja, desenvolvemos, mas hoje fizemos a transição epidemiológica. Hoje temos novas doenças transmissíveis, mas mais outras doenças. Nós temos um déficit de médicos, tanto assim é que o Governo fala em requisitar médicos estrangeiros, entre 60 a 70 médicos. Mas veja, se a solução é essa de dependermos sempre de médicos estrangeiros. Médicos e especialistas. E significa que temos que trabalhar melhor a questão das carreiras, a questão do desenvolvimento profissional, a questão das especializações. E muitas vezes atrasamo-nos. Criou-se o curso de medicina. E o curso de medicina era para quê? Paralelamente para garantir a formação em 10 anos, para termos especialistas, doutores, para assumirem as cátedras. Esse processo parou, mas temos médicos a saírem das universidades. Muitos demoram muito tempo e preferem a imigração em vez de ficar em Cabo Verde. O eixo bastonário da Ordem dos Médicos dizia que havia aí 40 médicos que tinham concluído, digamos, essa formação e que estavam no desemprego. Ainda pelo menos não tinham sido colocados. São essas questões que nós precisamos ver. Por exemplo, toda a problemática da lista de espera. Toda a problemática das evacuações. Nós temos que resolver definitivamente para combater as assimetrias regionais, as grandes desigualdades existentes, até para reduzir as evacuações para o exterior. E há aqui dimensões importantes, não porque não há ganhos extraordinários, mas a partir de um determinado momento, se não acelerarmos o passo, se não sofisticarmos o processo decisório, se não tivermos muito mais eficiência na execução, se não pensarmos nos resultados, não conseguiremos continuar esse ritmo de crescimento e de desenvolvimento. Então é fundamental hoje, 50 anos depois, celebrar os ganhos, mas não dormir sobre esses ganhos. É preciso rapidamente projetar o futuro, ter um pensamento estratégico, prescrutar os cenários do futuro e ir tomando decisões com a largueza necessária para irem sendo adaptadas à medida que o mundo vai mudando, o país vai crescendo e vai mudando. Já vamos continuar com os primeiros 15 anos de independência de Cabo Verde. O senhor tem, de facto, repetido essa mensagem de que é preciso acelerar o ritmo, o passo de transformação, disse-o ainda nos últimos anos dos seus governos, continua agora como Presidente da República também a reforçar essa mensagem. É uma mensagem que tem caído em saco roto? Não necessariamente, porque depois nós veremos que de uma forma ou de outra as pessoas retomam essas ideias, não é? Há coisas que eu dizia em 1910, em 2010, 2011, 2014 e hoje eu vejo vários outros dirigentes a repetirem a mesma coisa. Há uma questão também em Cabo Verde que é preciso considerar. Os consensos são extremamente difíceis.
Não há confiança mútua suficiente entre os diferentes atores políticos e precisamos rapidamente abrir-nos a consensos, a entendimentos. É preciso sempre insistir, há um tempo para tudo, há um tempo para disputas, há um tempo para desentendimentos e há tempos para acordos e para entendimentos. Isso é importante termos em conta. E repare que em muitas questões, refiro-me, por exemplo, aos transportes aéreos. Veja que em 2025 estamos a retomar propostas e projetos de 2016, não é? Por exemplo, uma companhia aérea nacional para fazer as ligações interilhas, que o projeto existia desde 2016. Por quê? Porque é uma questão de soberania, garantir a ligação entre as ilhas, e não podíamos ficar dependentes de empresas que não tivessem esse compromisso estratégicos. Portanto, o que está a dizer é que este governo está a reconhecer agora o óbvio, não é? O país está a reconhecer o óbvio, não é? Atrasámos-nos 10 anos. Então, é fundamental, Carlos, que construamos consensos e aceleremos o passo em muitas coisas, porque senão teremos descontinuidades e rupturas que não são necessariamente boas para o futuro do país. Dr. José Maria Neves, é inegável que Cabo Verde conquistou muito nestes 50 anos, deu uma espécie de grande salto em direção ao desenvolvimento. No entanto, também sabemos que os primeiros 15 anos de independência foram marcados por um regime de partido único que, de acordo com alguma documentação e fontes ainda vivas, cometeu excessos e limitou as liberdades fundamentais. Como é que avalia esse período, um dos mais difíceis na nossa história? De que forma isso terá condicionado também a construção da democracia e do Estado de Direito? No momento da independência, havia uma grande unidade. A volta da independência. A volta da ideia era um desígnio, da independência era um desígnio nacional. E os interesses, na altura, não eram assim tão divergentes. Não é? Assumiu o Partido Único, os principais protagonistas políticos da altura estavam no mesmo partido, no mesmo movimento, e esse movimento que assumiu a governação do país foi tendo sucessos. Veja a área da educação, veja a área da saúde, veja a área da segurança social e outras áreas, porque não foi um movimento radical, não é? Cabo Verde, desde 1977, é membro das instituições da Bretton Woods, do Banco Mundial e do FMI. Portanto, agora, os interesses foram-se divergindo à medida que o país foi crescendo e foi se afirmando. E, portanto, temos as dissensões internas no seio do PAIGC. Mas sabe também que logo no início também a situação que se vivia em Cabo Verde suscitou a intervenção e pedido de esclarecimentos também por parte da Amnistia Internacional por causa da violação dos direitos fundamentais. Claro, é isso. Houve excessos. No período pré-independência houve excessos. Logo após houve também vários excessos, não é? E que derivam da dinâmica política na altura. E depois houve dissensões internas no seio do PAIGC, alguns saíram, alguns dirigentes, mas as disputas às vezes não necessariamente no sentido da evolução para uma democracia liberal, era no sentido da apropriação de determinadas dimensões ideológicas. Diziam que o partido não era suficientemente marxista. Era uma democracia nacional revolucionária. Sim. Alguns questionavam por que no terceiro congresso do PAIGC em Bissau, em 77, o PAIGC não ter-se-á declarado marxista-leninista ou só marxista, transformar-se num partido do trabalho. Portanto, as disputas ideológicas
a divergência de interesses levaram aqui, 15 anos depois, houvesse a abertura a uma democracia liberal. Mas nesse processo há que reconhecer que houve excessos, houve os incidentes de Santo Antão, da reforma agrária. Em 81. Alguns consideraram que... Aquelas prisões também, em 77, em São Vicente, não é? As prisões em 77, em São Vicente. Mas antes da independência houve também prisões no quadro das negociações que levaram à assinatura do acordo. Muitos militantes do OPIC-CV e também da UDC foram parar ao campo de concentração do Tarrafal. E do OPIC-CV e da UDC. Mas Pedro Pires diz que não foi uma iniciativa do partido, foi do movimento das Forças Armadas Portuguesas, porque, aliás, a explicação é de que era uma forma de conter essas pessoas que poderiam ser linchadas depois. Pode haver razões, pode haver justificações. Presumo que na altura o movimento das Forças Armadas não agiriam sozinhos, haveria toda a articulação com os principais dirigentes do PAIGC no terreno. Mas tem a ver com os processos políticos na altura e com a disputa entre as diferentes forças políticas para a assunção do poder. Não podemos nem dramatizar, nem desdramatizar, são processos políticos que nós temos que analisar à luz das circunstâncias da época. Ainda hoje há algum debate sobre o período de partido único, com muitos a classificá-lo como um regime autoritário. Na sua opinião, os cabo-verdianos já se reconciliaram com o seu passado, pelo menos com esse troço da história nestes 50 anos? Acho que sim. Nós, desde 91, estamos num regime democrático. E o partido único participou enquanto partido fundador da democracia cabo-verdiana. Nós temos 3 partidos fundadores. A UCID, o partido mais antigo, porque o PAICV é fundado a 20 de janeiro de 1990 e 1981. Sim, porque antes havia o PAIGC que surgiu em 56, salvo erro. Claro. Primeiro temos a UCID, depois temos o PAICV e depois o MPD. São os 3 partidos fundadores da democracia cabo-verdiana, embora a UCID não tenha participado nas primeiras eleições. Mas pela sua luta, pela sua fundação, pela sua entrega à causa... Fez muitas manifestações, mobilizou os imigrantes na Holanda, nos Estados Unidos... Foi um partido importante para a criação da ideia da democracia, assim como outros movimentos que surgiram no seio dos estudantes para... fazer o combate pela democracia, e é preciso valorizar todo esse percurso. Bom, depois o PAICV participa nas eleições de 91, é o primeiro partido a exercer a oposição democrática em Cabo Verde. O líder do PAICV, Pedro Pires, é em 2001 eleito Presidente da República, exerce as funções de Presidente da República já no Estado de Direito Democrático por 10 anos, e o PAICV regressa ao poder em 2001 e exerce o poder por 15 anos. Portanto, já há uma reconciliação do PAICV com a sociedade cabo-verdiana. Há disputas de narrativas, natural, num processo democrático como o que estamos a viver. E deixa-me perguntar-lhe, acha que nestes 50 anos de independência nacional, o Estado, através do seu mais alto magistrado da nação, estaria disponível para fazer um pedido formal de desculpas pelos excessos cometidos durante o regime de partido único? Eu acho que não há neste momento qualquer necessidade de pedido de desculpas. Não há... Olha que ainda ontem entrevistei o Dr. Carlos Veiga e ele acha que sim. Que o Estado devia dar esse passo 50 anos depois. Eu acho que são questões que neste momento nem vale a pena estar a discutir. O processo político... Estamos aqui no exercício de memória. Claro, sim, isso já é... mas o próprio processo político levou à reconciliação nacional. O próprio processo político de Cabo Verde, entre todos os partidos políticos, já
não há necessidade neste momento de estarmos a abrir novas feridas, a disputar narrativas, a procurar reconciliações com o passado. É tempo de uma grande unidade nacional de todos. Eu insisto nesta ideia. Não há um Cabo Verde da independência e um Cabo Verde da democracia. Não há um povo da independência e um povo da democracia. Há um Cabo Verde inteiro que já se reconciliou com a sua história, que tem um processo político normal, tem havido várias alternâncias políticas, não tem havido quaisquer problemas graves que exijam pedidos de desculpa. Já há uma reconciliação de todos com o país. Portanto, acha que 50 anos depois os cabo-verdianos já estão em condições de falar abertamente sobre aquilo que passou nos primeiros 15 anos? Todos os cabo-verdianos estão em paz e não há problemas, não há fissuras na sociedade cabo-verdiana, e não é por acaso que o país é um país estável, um país sem rupturas constitucionais, um país com muito equilíbrio. E, portanto, não há necessidade de reabrir feridas e de dividir de novo entre o povo da independência e o povo da democracia. Todos nós lutamos pela independência enquanto povo e todos nós trabalhamos enquanto povo pela democracia e pela afirmação das liberdades, e todos hoje estão integrados nesse processo de construção do Estado de Direito Democrático e da realização da ânsia de desenvolvimento. Acha que o facto de Pedro Pérez ter sido eleito Presidente da República durante 10 anos é prova de que efetivamente os cabo-verdianos já ultrapassaram isto? Não só, o PAICV desempenhou o papel de maior partido, de partido maioritário, ganhou 3 maiorias absolutas, recentemente ganhou 15 das 22 câmaras do país, participa no Parlamento hoje como oposição democrática, já há 2 alternâncias políticas. Não faz sentido hoje estamos a resgatar histórias de 75, de 74. Não, é tempo de reconciliar. Sabe que há muita gente que não conhece ainda essa história, por exemplo, essa nova geração. Portanto, claro, vale a pena discutir a história de Cabo Verde. Vale a pena apresentar todos os aspectos. História é o que é. Nós não vamos reescrever essa história. Vamos contar a história de Cabo Verde com todos os seus aspectos positivos, negativos, sobretudo a história política contemporânea, todos os seus aspectos, sem quaisquer complexos e avançar. Vamos falar então da transição política para a democracia multipartidária. Foi um marco fundamental na história de Cabo Verde. Como é que o Dr. José Maria Neves avalia esse processo em termos dos desafios, das conquistas? Já agora pergunto-lhe, na sua opinião, quais foram os principais fatores que garantiram o sucesso dessa transição política relativamente pacífica e estável? Veja, a transição política em Cabo Verde foi um sucesso. Conseguimos em 11 meses fazer a transição, realizar as primeiras eleições legislativas, as primeiras eleições presidenciais concorridas, e a transição do poder fez-se de forma pacífica e foi uma transição controlada pelo PAICV ou foi forçada, dadas as circunstâncias na altura, os ventos leste, enfim, que separavam leste, a pressão também interna? O PAICV, quando anunciou a abertura, tinha proposto um calendário que era muito mais longo. O calendário começava primeiro pelas presidenciais. Não, o primeiro calendário, as eleições de dezembro de 90 seriam ainda eleições num quadro de partido único. E depois dessas eleições é que seriam criadas as condições para 5 anos depois serem realizadas eleições multipartidárias. O surgimento do MPD, logo a 14 de março de 90... Primeiro como movimento popular de pessoas, de cidadãos, depois que se transforma no partido. Leva a mudanças profundas e a aceleração do ritmo do processo de transição. E depois, rapidamente,
também uma transição negociada. Mas acha que o MPD condicionou também esse calendário que já havia sido definido? Quando o MPD surge, a dinâmica política muda completamente. E o que é que acontece? O PAICV propõe-se, num novo calendário, realizar primeiro as presidenciais, depois as legislativas, e o MPD sugere e o MPD acha que era um truque, não é? Uma nova dinâmica. O PAICV aceita essa nova dinâmica e assina um acordo com o movimento do MPD emergente. São feitas mudanças de fundo. Cai o artigo 4º, em setembro de 90, há uma revisão constitucional, cai o artigo 4º, são aprovadas novas leis. A lei dos partidos, a política. A lei dos partidos, as leis eleitorais. Porque antes a ideia era que só pudessem participar nas eleições grupos de cidadãos, digamos, em concorrência também com o partido. Com o partido. Era isso. E só 5 anos depois é que seriam realizadas após mudanças a serem feitas. O surgimento do MPD leva a uma outra dinâmica política no país e a aceleração do processo de transição, que é realizada em apenas 11 meses, com a realização das eleições legislativas a 13 de janeiro, já estavam todas as condições criadas para a realização em fevereiro das presidenciais. Acha que o PCV ficou surpreendido pela derrota, pela vitória expressiva do MPD nessas eleições? Sim, acho que o PAICV foi apanhado nesse turbilhão, nessa dinâmica política que, entretanto, emerge com o processo de transição. Tinha muito desgaste político, exerceu o poder num quadro de partido único e, na primeira oportunidade, o povo de Cabo Verde acabou por penalizar grandemente o PAICV, elegendo o partido que tinha acabado de ser criado como um grande movimento que abrangeu vários setores e vários segmentos da sociedade cabo-verdiana. A Constituição de Cabo Verde de 1992 é frequentemente apontada como um momento de ruptura decisivo com o antigo regime de partido único, simbolizando a transição para a democracia liberal. Nós sabemos que o PAICV na altura tinha um projeto de Constituição, mas não tinha um número de deputados suficientes para fazer vingar o texto constitucional. Do seu ponto de vista, qual é que foi, digamos, a participação do PAICV nesse período, nesse momento da discussão e da aprovação da Constituição de 92? Não sabemos de um episódio também em que deputados do PCV abandonam a sala. Bom, o PAICV apresenta uma proposta de revisão constitucional. A proposta de revisão é de uma Constituição moderna, muito próxima... Não tinha nada a ver já com a Constituição de 80. De 80, muito próxima da Constituição que acabou por ser aprovada. Portanto, uma Constituição muito moderna, e haveria um sistema semipresidencialista com um presidente liderante e não um presidente árbitro e moderador do sistema político. Era um sistema semipresidencialista mais forte, e havia uma outra questão que também diferenciava as duas propostas, mas globalmente eram propostas idênticas, só que o processo escolhido, a revisão da Constituição, nos termos do processo de revisão da Constituição de 80, não permitia ao PAICV apresentar uma proposta porque não tinha uma minoria de 1/3. E precisamente por isso a questão levantada pelo PAICV não é que o PAICV era contra a revisão ou contra os princípios da Constituição, mas o PAICV era contra o processo. Ou seja, ou se avançaria para a aprovação de uma nova Constituição... Aí tinha que haver uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte. A Assembleia assumiria poderes constituintes, aprovaria uma nova Constituição e qualquer deputado poderia apresentar uma proposta de revisão, ou fazendo a revisão no quadro do
da Constituição de 80, ter-se-ia que ter outros procedimentos. Foi essa a questão. Carlos Veiga dizia precisamente há dias que a ideia era avançar para uma revisão da Constituição de 80, mas depois chegou-se à conclusão que era preciso uma nova Constituição, uma ruptura com, digamos, toda a filosofia político-constitucional que marcou os primeiros anos. Muito bem, então avançar-se-ia por uma Assembleia Constituinte. A Assembleia assumiria poderes constituintes e elaboraria a nova Constituição em que todos participassem. O próprio Mascarenhas Monteiro acaba por dizer num discurso que é seminal, quando promulga a Constituição. Sim, ele faz uma comunicação ao país. E ele diz, só promulgo porque não tenho base constitucional para não promulgar. Mas perdeu-se, ele diz, o presidente foi esbulhado dos seus poderes e perdeu-se a grande oportunidade da aprovação de uma Constituição consensual, que era o grande momento para a aprovação de uma Constituição consensual. Só que o MPD, tendo maioria de 2/3, podia fazer sozinho a revisão, impôs a revisão, fez sozinho a revisão, aparentemente com os procedimentos de revisão, mas aprovando efetivamente uma nova Constituição. Ora, é justamente um dos sublinhados dessa comunicação de Mascarenhas Monteiro. Ele lamenta que todo esse processo não tivesse sido alvo, digamos, de uma profunda negociação e de consenso entre, enfim, os atores políticos e também toda a sociedade cabo-verdiana. Sim, foi essa a questão. Mas tem também essa leitura de que os poderes, o quadro de poderes do Presidente da República tinha sido reduzido. Não, é claro, a Constituição que foi revista em setembro. Ou seja, ele tinha sido eleito num quadro com alguns poderes e depois estava-se a alterar tudo. E ele foi eleito num quadro constitucional, assim como o governo. E depois fez-se uma nova Constituição, reduzindo drasticamente os poderes. Ele usa a expressão no discurso: os poderes do presidente foram esbulhados. E ele depois dá uma entrevista, ele diz, adota-se um sistema de presidencialismo do primeiro-ministro. E ele sente-se atingido, porque foi eleito num outro quadro. E a expectativa do exercício da presidência por parte de Mascarenhas Monteiro era num outro quadro. Até porque antes o Presidente da República podia dissolver a Assembleia sem necessidade de nenhum parecer vinculativo por parte do Conselho de Estado da República. Sim, e passou a ter esse parecer vinculativo que praticamente impedia o Presidente, porque também o Conselho da República, que devia dar o parecer, era constituído apenas pelos órgãos de soberania, basicamente. O Presidente não tinha latitude para nomear conselheiros para o Conselho da República. E, basicamente, o Presidente ficou completamente bloqueado no exercício das suas funções. Na revisão de 2010, retirou-se esse constrangimento de parecer vinculativo. O Presidente da República pode dissolver hoje, sim, havendo uma crise institucional grave, tem que constatar efetivamente e apresentar as razões dessa crise, mas já pode dissolver sem o parecer vinculativo do Conselho da República. Portanto, em vez desse sistema semipresidencialista, o governo do MPD vai optar por um modelo de um parlamentarismo mitigado. Sim, podemos dizer parlamentarismo mitigado, parlamentarismo racionalizado, porque há um Presidente da República que é eleito diretamente e que tem alguns poderes. E há, ou então, um semipresidencialismo fraco. Há muitos que falam no sistema cabo-verdiano como um sistema semipresidencialista fraco. Mas depende muito... Gostaria que neste momento nós tivéssemos um outro sistema presidencialista. O senhor uma vez até defendeu a figura de chanceler. Eu acho que eu tenho as minhas ideias sobre o sistema de governo. Neste momento, o facto de estar a exercer o Presidente da República impede-me de
estar a debater, a comentar o próprio sistema de governo. Fui eleito com estes poderes e é nesse quadro que eu vou exercer a presidência da República. Muito bem, doutor. Mas acho que a expectativa dos cabo-verdianos é terem um sistema de governo com um presidente com uma força liderante mais forte. Quer falar-nos um bocadinho sobre Mascarenhas Monteiro? Infelizmente já não está entre nós neste filme que estamos aqui a fazer sobre os 50 anos da independência nacional. Que legado é que ele deixou, sobretudo nesse período, enfim, difícil de transição? Mascarenhas Monteiro foi um grande presidente da República e veja que ele exerceu a presidência com poderes limitadíssimos, não só por causa do novo desenho do sistema de governo, que reduziu drasticamente os poderes presidenciais, mas também porque tinha um partido no governo com 2/3, com maioria qualificada. Era extraordinariamente difícil. Muitas pessoas dizem, não, o presidente praticamente retraiu-se. Mas era difícil. Ouviu-se muito essa expressão, corta-fitas, o que é bastante injusto em relação a... Basta ver agora nos bastidores não só os vetos, não é? As chamadas de atenção ao governo, mas também as intervenções. Há momentos seminais do exercício do poder de mensagem do presidente Mascarenhas Monteiro. Naquele contexto, acho que ele foi um grande presidente da República, ele foi um grande estadista, moldou um pouco o exercício do presidente da República e acho que hoje somos devedores do seu sentido de Estado, do seu comprometimento com o bem comum e sobretudo, era um democrata, um homem com uma dimensão ética muito grande. Aliás, o senhor homenageou? Sim, homenageei sim, no ano passado, pelos seus 80 anos, pelos 80 anos do seu nascimento, homenageei Mascarenhas Monteiro e demos o nome à biblioteca, precisamente o nome dele, para mostrar o nosso apreço pela forma como ele exerceu a presidência da República. O Dr. José Maria Neves entende que a boa governação é o nosso petróleo, destacando a governabilidade e a qualidade dos governos como recursos estratégicos para o desenvolvimento de Cabo Verde desde a hora zero da República. Passados 50 anos, é essa a avaliação que continua a fazer da governação do país. O atual Primeiro-Ministro diz que, enfim, teve a infelicidade de ter um governo, ou uma governação dos mais difíceis desde 1975. Já ouviu o Dr. Ulisses Correia Silva também a descer um bocadinho mais, até 1945. Acha que, de facto, os governos liderados por Dr. Ulisses Correia Silva tiveram azar de apanhar a Covid, depois a guerra na Ucrânia, essa escalada de preços, toda essa incerteza que o mundo atravessa? O mundo foi tendo momentos muito complexos, muito difíceis, desde 1975. Eu acho que não há mais dificuldades do que o ponto de partida, em 1975. Já tivemos epidemias, já tivemos cólera, já tivemos dengue, tivemos Zika, já tivemos erupções vulcânicas, já tivemos tempestades, já tivemos cheias, enchentes, e já Cabo Verde é um permanente desafio. E, portanto, é claro que quem está no governo é quem sente mais as dificuldades do momento. E é natural que um primeiro-ministro diga que no seu tempo tenha havido mais dificuldades ou mais problemas. O senhor também apanhou a crise de 2007, 2008? Apanhei a crise de 2008, as erupções vulcânicas, apanhei algumas epidemias portanto, o 11 de setembro, a crise que vem do 11 de setembro de 2001, com
os atentados ao World Trade Center nos Estados Unidos e toda a dinâmica da guerra no Iraque, no Afeganistão. Portanto, o mundo, e na altura tínhamos imensas dificuldades por causa da grande derrapagem dos... Portanto, todos os governos têm os seus infortúnios. Pedro Pires também apanhou a ressaca da crise petrolífera na altura, na década de 70. Claro. Portanto, Cabo Verde é um permanente desafio. Não podemos dizer que este tempo... Então os governos têm que estar sempre preparados para as imprevisibilidades. Para as imprevisibilidades e governar um pequeno Estado como Cabo Verde não é fácil. Portanto, muitos dos desafios de hoje tendo em conta até... O país antes não tinha sequer economia. Hoje tem economia, tem mais capacidade de responder aos desafios. Imagina uma epidemia, uma seca em 77 ou em 78. Aliás, em 77, quando houve aquele ano de seca, Aristides Pereira, em São Vicente, em declarações a partir de São Vicente, disse que foi nessa altura que, de facto, veio-lhe à memória do ingente desafio que tinham abraçado. É precisamente isso. Portanto, nesses anos todos, tivemos a capacidade, todos os governos, de enfrentar pesados desafios. E tivemos sucesso nos momentos mais do que noutros e conseguimos viabilizar o país. Hoje, Cabo Verde é definitivamente um país possível, ainda com grandes desafios, ainda com grandes constrangimentos, mas já é um país possível. A agenda de transformação iniciada em 2003, ainda lembro-me de um grande encontro que promoveu aqui na cidade de Praia, com a participação, enfim, de toda a sociedade e também de especialistas e de representantes de governos, por exemplo, da Islândia. Era o Encontro Nacional para a Formação de Consensos para a Transformação de Cabo Verde, salvo erro, mais ou menos essa a designação desse encontro. Portanto, queria que me explicasse, em traços gerais, quais foram os eixos prioritários na altura dessa agenda que diz que se inscreve na modernidade de Cabo Verde. Fica a ideia de que qualquer governo que vier agora tem que seguir essa agenda. Foi um grande momento, Carlos Santos, um momento de construção de consenso. Estavam pessoas de todos os partidos políticos, das igrejas, os sindicatos, a sociedade civil, a academia. Foram bem 3 dias? Sim, especialistas da diáspora e estrangeiros, especialistas aqui nas ilhas, e construímos alguns consensos. Há dias eu ouvia alguns governantes a falar e eu lembro-me do meu discurso nesse fórum. Transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços. No Atlântico Médio. No Atlântico Médio. Hoje diz-se Atlântico, não se põe um médio. Hoje não se fala de clusters, fala-se de aceleradores. Portanto, acha que, no fundo, as ideias são as mesmas? Sim, a ideia era transformar Cabo Verde num centro internacional de serviços, turismo como o motor desse crescimento, desenvolver tecnologias informacionais, desenvolver o aeronegócio, desenvolver agronegócio e também investir fortemente nas energias renováveis. E para isso tínhamos de fazer o quê? Modernizar fortemente as infraestruturas. Portos, aeroportos, água, saneamento, eletrificação, telecomunicações, liceus, centros de saúde, hospitais. E foi o que nós fizemos, o mais ambicioso programa de infraestruturação, desenvolvimento do capital humano, liceus, centros de formação profissional, veja a Escola Nacional do Turismo, o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial e vários centros de formação aqui por todas as ilhas, a Universidade de Cabo Verde, a instalação do ensino secundário, a sua massificação por todas as ilhas do país,
Portanto, um forte desenvolvimento no capital humano, mas também um forte investimento no desenvolvimento das instituições, todo o sistema de regulação, toda a questão da gestão tripartida do INPS, todo o desenvolvimento do sistema do INPS, o sistema não contributivo de previdência social, toda a problemática do ambiente, não é? do desenvolvimento ambientalmente sustentável a nível do país. Nenhum investimento poderia ser feito sem estudos de impacto ambiental, os estudos da capacidade de carga, e nós demos efetivamente um grande salto e mobilizamos parcerias. Veja, 2 compactos do Millennium Challenge Account, veja o país parceiro da União Europeia, o país de rendimento médio. Foi nessa altura também que Cabo Verde recebeu os exercícios da NATO. Recebemos os exercícios militares da NATO e reforçamos o nosso papel no quadro da CEDEAO. Nós não só propusemos e conseguimos a reforma da CEDEAO, passamos para 15 comissários e Cabo Verde elegeu pela primeira vez o seu comissário. Organizamos 2 grandes cimeiras da CEDEAO, uma no Sal com o presidente Lula e a CEDEAO, outra em Abuja com o presidente do governo de Espanha, Zapatero, e a CEDEAO, e estivemos na Casa Branca com o Obama, estivemos com os 2 papas, o Papa Francisco e o seu antecessor, o Papa Bento XVI, e estivemos na China, estivemos com o presidente em França, várias vezes em Portugal, e, quer dizer, Cabo Verde abriu o seu mundo, lançamos os alicerces, e hoje, quando estamos nesse processo, e quando eu ouço muitos debates, muita discussão, há uma questão fundamental, importantíssima, a estratégia da economia azul. Eu lembro-me de uma intervenção que eu fiz na Universidade de Santiago, as Ilhas Azuis do Cabo Verde, a dizer que o nosso futuro, o futuro de Cabo Verde é o mar. E o que é que nós tínhamos que fazer para transformar Cabo Verde num centro da economia azul no Atlântico? As barragens que nós construímos para mobilizar a água, quase chegamos a 30% de penetração de energias renováveis, e estávamos perto de 600 mil turistas. Hoje chegamos a 1 milhão, que é o ponto crítico, e estamos em condições de avançar. Portanto, houve consenso, efetivamente, relativamente à transformação de Cabo Verde, e esse é o grande contributo, e até hoje, com uma ou outra narrativa diferente, esses consensos é que continuam a orientar toda a dinâmica de crescimento e desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também o senhor é apontado como o primeiro-ministro que mais endividou o país. E lembro-me de declarações na altura da sua ministra das Finanças, Cristina Duarte, a dizer que nós temos que aproveitar a janela de oportunidade, tem que ser agora, empréstimos concessionais, e que a dívida pública estava dentro do perímetro de sustentabilidade. Hoje, quando houve essas críticas, sobretudo a partir do Parlamento, de que, enfim, o país estava completamente endividado e insustentável, como é que reage? Eu enquadro tudo isso no quadro das disputas políticas, disputas de narrativas. Não tivéssemos endividado para construir os 4 aeroportos internacionais, não tivéssemos endividado para construir portos, o Porto da Praia, o Porto do Sal, o Porto da Boa Vista, o Porto de Santo Antão, a modernização e a ampliação do Porto de Ribeira Grande, do Porto de Grande em São Vicente, para construir todas essas estradas. E iniciamos
fizemos todas as grandes infraestruturas e iniciamos as estradas de penetração. Veja Ribeira da Torre, veja Rincão, veja Xandetanque, veja Figueira das Nós, Figueira Muita, Ribeira Prata, veja Flamengos, veja Órgãos. Quer dizer, ou a Estrada Janela Porto Novo, ou na Ilha Bravo, no Fogo. Quer dizer, lançamos o mais ambicioso programa de modernização do país. Para quê? Para as pessoas sentirem que o país é possível, mas sobretudo para criar confiança no mas ainda país. hoje o senhor é criticado. Bom, o governo José Maria Neves investiu em barragens no país onde não chove. As barragens têm todas água. É esse o grande drama. Mas as pessoas também diziam... o primeiro-ministro investiu em aeroportos onde não há aviões, em portos sem barcos. E nós na altura tínhamos cerca de 650 mil turistas. Eu disse, como é que vieram? Vieram de burro. Por causa das estradas, eu já até ouvi no Parlamento também alguém a dizer, os cabo-verdianos não comem alcatrão, né? Claro, mas quem disse que o alcatrão é para ser comido? O alcatrão é para ou a aterragem de aviões, ou para a construção, o cimento. Diziam alcatrão, cimento. O cimento é para construir liceus. Agora, quando você constrói liceus, uma pessoa pode ir à escola, ser um arquiteto, e aí sim pode comprar um saco de arroz e comer. Pronto, esse é um discurso político básico. E também veja que todos os meus desafios, desde que assumi a presidência, apelar no sentido de elevarmos o nível do discurso. Ou quando o Presidente da República diz, precisamos construir determinados consensos. Eles dizem, mas porquê que não construiu consensos em 2001? A realidade era completamente diferente. Veja o Acordo das Pescas. Em 2001 eu podia assinar um Acordo das Pescas sem muito debate. Hoje não, hoje é preciso debater. Então, quando há mudança de circunstâncias, em 2001... O senhor não falou no programa Casa para Todos. Sim, em 2001 eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 65 anos, com experiência, com um mundo completamente diferente, com outras circunstâncias políticas e sociais. O mundo muda, não podemos parar. E esse discurso de estar a dizer, não fez em 2001, não pode falar de propostas em 2025. Veja o que é que significam 25 anos nos tempos de hoje, nos tempos da inteligência artificial. É um mundo completamente diferente. Então é dizer, mas por que o senhor não regulou as redes sociais em 2001? Porque não havia. São dimensões desta natureza. Portanto, nós temos que ter esse pensamento dinâmico, permanentemente constituinte, para podermos vencer os desafios de hoje. E quando, 15 anos depois, deixa o governo, em 2016, faz também esta afirmação que está no seu livro: fizemos de Cabo Verde o país improvável em 1975, um país possível em 2015. É isso. Com licença, se Cabo Verde consegue hoje o que no domínio do turismo, por exemplo, no domínio das energias renováveis, no domínio da economia azul e no domínio das economias criativas, é porque houve esses alicerces que foram lançados, abrindo novas possibilidades para o país. Cabo Verde já não era apenas um país de flagelados do vento leste. Não, já tínhamos outras possibilidades de futuro. E é importante considerar isso. Veja, já nos finais de 2014, 2015, portanto, a partir de 2012, sobretudo, criamos os fundos. Já tínhamos criado no governo, na legislatura anterior, o Fundo de Manutenção Rodoviária. Depois fizemos toda a reforma e criamos o Fundo do Ambiente, o Fundo do Turismo, já no meu último governo, que hoje estão a ser fontes importantíssimas de financiamento do desenvolvimento local e regional. Fizemos a mais profunda reforma do sistema fiscal cabo-verdiano, desde a introdução do IVA. E eu sei o que é que foi a introdução do IVA.
foi um momento altamente turbulento. Dirigentes do PAICV foram dizer-me: Primeiro-Ministro tem que suspender a aplicação dessa lei. E eu teimosamente disse: não, temos de fazer as reformas que são necessárias. E fizemos essas reformas e hoje toda a gente consegue ver os benefícios do IVA. Mas na altura da sua introdução, nas vésperas das eleições autárquicas de 2004, foi um momento extraordinariamente difícil para o primeiro-ministro, que na altura teve de assumir o Ministério das Finanças com um secretário de Estado, mas conseguimos. Então, nesses anos todos, fizemos de Cabo Verde um país possível. Não só nos 15 anos em que eu estive no governo. Isso que eu ia perguntar. Anotei aqui durante enfim, esse percurso, o seu relato do percurso histórico de Cabo Verde, que não se detém muito na década de 90, que foi também marcada por importantes reformas políticas e económicas. Que leitura é que faz também desse período? Não só há governo com a dinâmica da década de 2000, por causa das reformas e das mudanças introduzidas na década de 90. E só há década de 90 porque há instituições, há dinâmicas criadas nos primeiros 15 anos da independência. Veja o investimento que se fez na segurança alimentar. Veja o investimento que se fez na saúde materno-infantil. Veja o investimento que se fez nos primeiros 15 anos nas cantinas escolares e as refeições quentes nas escolas. Veja o investimento que se fez na infraestruturação do sistema educativo cabo-verdiano, particularmente a nível do ensino básico. Não tínhamos escolas, na formação de professores. Veja todo o investimento que se fez para se garantir o abastecimento de todas as ilhas do país. Mas na década de 90 também houve muitas reformas políticas e económicas. Desde logo foi descontinuado esse modelo de economia que era estatal, uma economia planificada. O país avança para uma economia de mercado. Houve um amplo programa de privatizações também, e a economia, salvo erro, teve uma taxa média de crescimento à volta de 7% ou pouco mais. Concordo. Há mudanças. E essas mudanças foram importantes. Veja, eu leio agora as propostas, as plataformas eleitorais do MPD e do PAICV em 91. Não há muitas novidades. Há propostas da ideia ousadas. Que nós andamos a gravitar à volta das mesmas ideias que já foram definidas, que agora têm outra terminologia. Claro. Mas a década de 90 é preciso reconhecer, houve muitas reformas, foi um governo reformador do ponto de vista político e do ponto de vista económico. É por isso também que queria homenagear Carlos Veiga como champion da liberdade? Sim, há muitos champions da democracia e da liberdade em Cabo Verde. E eu acho que o Dr. Carlos Veiga merece ser homenageado pelo seu papel. Eu acho que já devia ter sido, em vários momentos, homenageado pelo seu papel. Veja, há líderes que neste percurso, Pedro Pires nos primeiros 15 anos, Carlos Veiga nos primeiros 10 anos da democracia, que tiveram um papel liderante e muito importante no desenvolvimento do país. Nós temos que reconhecer o contributo desses líderes no processo de desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento político, económico, cultural, etc. Muito bem, Dr. José Maria Neves, embora Cabo Verde tenha conquistado avanços notáveis, hoje enfrenta um desafio essencial: como financiar o processo de desenvolvimento daqui para frente, essencialmente considerando a vulnerabilidade social e económica do país. É um tema que, de resto, lhe é caro e que tem frequentemente trazido para a praça pública, para o espaço público mediático. Já o defendeu também noutros fora. Cabo Verde tem de continuar a fazer o seu trabalho de casa, fazer uma gestão sã e prudente das finanças públicas, velar pela qualidade das despesas e mobilizar parcerias.
desde logo para estimular a densificação do setor privado cabo-verdiano e também para continuar a atrair fortes investimentos privados, estabelecendo parcerias estratégicas em domínios essenciais de desenvolvimento, para que o país continue a crescer e para que continuemos a transformar as vantagens comparativas em fontes de vantagens competitivas. E assim mobilizaremos os recursos com base no nosso soft power, a democracia, o Estado de Direito, as liberdades, a boa governação, a nossa cultura crioula, são elementos importantes desse soft power, não é? A estabilidade do país. São elementos que devem ser fontes de atração do mundo para Cabo Verde. Mas por que é essa dificuldade em diversificar a economia cabo-verdiana? Nós continuamos ainda muito dependentes do turismo e, aliás, nós vimos o que é que aconteceu quando veio a Covid. Porque antes nem sequer tínhamos o turismo, nem sequer tínhamos a economia. O turismo funciona como motor. Mais ou menos lentamente estamos a diversificar a economia. Hoje só é possível falar nas economias criativas, porque temos o turismo. Hoje só podemos falar numa nova dimensão dos transportes. Ainda há dias eu ouvi o primeiro-ministro dizer que há dezenas de companhias aéreas que hoje chegam a Cabo Verde, é porque desenvolvemos o turismo. Portanto, temos condições agora de desenvolver mais rapidamente os transportes aéreos e os transportes marítimos. Se nós estamos a criar novas dinâmicas no desenvolvimento das energias renováveis, é porque passamos a ter mercado. Se nós estamos a desenvolver mais as tecnologias informacionais, é porque temos mercado. Ou seja, a partir do turismo estamos a ganhar dimensão em termos de mercado, estamos a exportar mais e estamos a desenvolver outros setores da economia que não são ainda tão evidentes. Mas eu acho que gradualmente a economia azul vai assumindo mais importância na formação do PIB, as economias criativas, as tecnologias informacionais, as indústrias agroalimentares, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e mais mobilização da água, e também podemos desenvolver todo o setor do aeronegócios, que também tem tudo para que Cabo Verde desempenhe esse papel. Ou seja, fica-se com a ideia que o caminho a uma visão para o país, a dificuldade é avançar mais rapidamente. Temos as peças do puzzle. Já estão consensualizadas. A ideia é ir colocando as peças. Tem havido mais ou menos constrangimentos, mais ou menos dificuldades, e 50 anos depois é tempo de, como eu tenho dito, andarmos mais depressa. O índice de desenvolvimento humano, agora apresentado, mostra que crescemos 0,661 para 0,668. Muito lentamente. Mas estamos a desacelerar o passo. E é importante prestarmos atenção a isso, para sofisticarmos o processo de formação das decisões. Hoje as decisões têm que ser mais debatidas, têm que ser decisões com maior participação, com espaços de justificação e espaços de contra-argumentação, não é? E temos de tomar decisões mais rapidamente sobre um conjunto de questões que são essenciais para o desenvolvimento do país. Temos de executar as coisas de forma mais rápida e temos de, no final, procurar a eficácia dos resultados. Ou seja, coisas que antes faziam em um mês, agora temos de fazer em um dia ou uma hora.
E isso é importante, termos consciência disso, porque finalmente o desenvolvimento é uma cultura. E temos de afirmar essa cultura voltada para o desenvolvimento do país. Bom, o Dr. José Maria Neves foi Primeiro-Ministro durante 15 anos, agora é Presidente da República e, naturalmente, só desempenhou essas funções também porque teve uma carreira, se assim, um percurso enquanto líder de um partido, do PAICV, algumas correntes dentro do partido, do PAICV, responsabilizam-no pela grande crise interna que o partido viveu em 2011, decorrente do processo da escolha do candidato presidencial na altura, Manuel Inocêncio Sousa. Há discursos que lhe são atribuídos naquele período, onde chegou a chamar de ratos e traidores a alguns colegas, portanto, que muitos analistas consideram que, portanto, foi um fator que dividiu o partido nessa altura. Como é que reage, passados estes anos, digamos, essas acusações? Qual é que é a sua leitura desse momento turbulento em 2011? Com toda a naturalidade, todos os partidos têm momentos de crise, de dificuldades, e não vale a pena justificar as ações de hoje, 15 anos depois, com o que aconteceu no passado. O mundo está a mudar tão rapidamente, os atores... Não, mas acha que as feridas continuam abertas desde 2011? Há algum paralelismo que podemos estabelecer entre o PAICV e aquilo que está a acontecer? Bom, esperamos que tudo tenha ficado para trás ontem com a liderança, com a escolha de um novo presidente do partido. Acha que se pode estabelecer algum paralelismo entre aquilo que aconteceu em 2011 e agora, ou não? Dificilmente, 15 anos depois... já é tempo dos novos líderes terem habilidade para sarar as feridas, não é? Mas muitas das coisas que dizem não têm absolutamente nada a ver. São narrativas como por criadas. exemplo. Nunca, em nenhuma circunstância, chamei ninguém de ratos e traidores. Nunca, 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 nunca. Não há nenhuma gravação, não há nenhum elemento a dizer... Lembro-me do comício seu aqui na Vila Nova, quando estava a falar precisamente desse processo, do assassinato da Amílcar Cabral, os traidores, provavelmente... Não falei de traidores. Eu disse que a intriga, que nós devíamos evitar intrigas, porque a intriga tinha levado à morte da Amílcar Cabral. E que a Amílcar Cabral, os autores materiais, tinham sido dirigentes do PAIGC. E precisamente a mesma coisa que Aristides Pereira disse. Portanto, aqui... E Aristides Pereira até foi mais longe no seu livro e no seu depoimento a Zé Vicente Lopes. Nada de mais. Quem é que matou Amílcar Cabral? Eram dirigentes do PAIGC. Instrumentalizados, os autores morais podem ter sido a PIDE-DGS, o governo salazarista, portanto o governo colonial fascista de Portugal, etc. Mas referia-me aos atores materiais. E hoje sabe-se das intrigas e dos problemas que houve e que das dissensões, das divisões que levaram à morte de Amílcar Cabral. E portanto, não são nenhuma novidade. Quanto ao resto, são criações, justificações para as campanhas eleitorais, e eu considero isso normal. Por outro lado, quem é que escolheu os candidatos a Presidente da República? O candidato que devia ser apoiado? O Conselho Nacional. Eu nem era membro do Conselho Nacional através do voto secreto. O candidato devia ter 51% dos votos, eram 90 e tal candidatos. O Inocêncio terá tido 36%, portanto, longe da maioria absoluta. Ofer Almada, 29%, e Aristides Lima, 28%. Houve uma segunda volta. Praticamente os 28 que tinham votado Aristides Lima na primeira volta votaram Manuel Inocêncio na segunda volta, e Manuel Inocêncio passou a ser apoiado. Só a partir desse momento, eu, enquanto presidente do partido, passei a apoiar
Manuel Inocêncio Sousa como candidato a presidente do partido. O resto são narrativas, mas quando você está na política, tem de estar absolutamente tranquilo e sujeito a essas narrativas. Mas já ouviu essas acusações, com certeza. Claro, e várias vezes já dei explicações, mas continuam e algumas pessoas têm que justificar-se, e isso também passa-se na política, e é preciso estar tranquilo, sereno, de consciência tranquila em relação a esses momentos mais conturbados da vida de qualquer partido. Por exemplo, o partido também acaba de viver agora um momento conturbado, com uma espécie de um clima de faca e alguidar, com muitas acusações nas redes sociais, que culmina agora, teve também uma intervenção do Tribunal Constitucional. Como é que o Dr. José Maria Neves, assim, enquanto Presidente da República, inclusivamente escreveu um post a dizer, não me metam, digamos, ao barulho, não é? Mas como é que me acompanhou? Porque há muitas críticas, as pessoas dizem, mas porquê que os pesos pesados do PICV, as reservas morais, como é o caso do Dr. José Maria Neves, porquê que não intervieram para serenar os ânimos? Veja, a minha condição era impossível. Primeiro, como Presidente da República. O Presidente da República deve distanciar-se das disputas políticas internas, não imiscuir-se. Mas porquê é que teve necessidade de escrever esse post, essa publicação? Do partido? Não, porque percebi que algumas pessoas estavam a usar imagens anteriores, posts anteriores, para dizer que estava a apoiar este ou aquele candidato, e não queria que a figura do Presidente da República fosse utilizada para campanhas político-partidárias internas. Depois, eu fui líder do partido. E quem foi líder de um partido deve ter também algum distanciamento para não funcionar como bloqueio, como estorvo ao funcionamento do próprio partido. Quem, num determinado momento, tenha desempenhado as funções e tenha saído, tem que distanciar-se para evitar que venha a ser acusado de imiscuir-se na vida do partido. Basicamente é isso. E tenho feito tudo para estar distante, para não entrar nessas disputas. Somos um país muito pequeno, eu tenho amigos de todas as candidaturas, familiares em todas as candidaturas. Isto é difícil numa terra pequena como a nossa, mas fiz um esforço para não imiscuir e não estar próximo das disputas. E acha que agora não há condições para o partido voltar a unir-se, tendo em conta os próximos desafios eleitorais, ou vai ser muito difícil, tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos 5 meses? Bom, eu não tenho todos os dados. Já mandei uma mensagem ao presidente eleito, como faço em relação a todos os partidos políticos. Espero que desempenhe com sucesso as suas funções e que o maior partido da oposição saia reforçado. Sabe, em democracia é essa dinâmica entre o poder e a oposição. É preciso ter governos fortes para enfrentar os desafios dos tempos de hoje, mas também é preciso ter oposições fortes, e espero que um PAICV forte para trabalhar nessa dinâmica poder-oposição, mas também teremos eleições proximamente, no primeiro trimestre do próximo ano, e é fundamental que todos os partidos políticos estejam revigorados e em condições de disputar as eleições. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa. O Sr. Presidente tem desafiado os cabo-verdianos a idealizar um Cabo Verde para os próximos 50 anos, será o quê? Em 2075, salvo erro, não é? Como imagina já agora esse futuro, e quais os principais valores e prioridades que devem orientar essa visão coletiva do país para os próximos 50 anos? Veja, nós somos um pequeno país, a nossa democracia está a consolidar-se. Acho que o importante nos próximos anos é aprendermos a desacordar para podermos construir entendimentos, compromissos sobre o essencial
do desenvolvimento do país. Acha que, a manter-se esse desentendimento, essa falta de acordos, de cooperação entre os principais partidos, está-se a abrir aqui uma via para o surgimento de fenómenos como o populismo? Veja, a luta fratricida pelo poder entre as forças democráticas existentes nos diferentes países tem levado ao enfraquecimento do sistema democrático. E é importante que esses partidos de centro-esquerda ou centro-direita, partidos do arco do poder e partidos que são moderados, democráticos e não antisistemas, tenham essa perspectiva de não transformar as eleições em lutas fratricidas pelo poder. O desgaste que provocam um ou outro leva a um forte desgaste da política, dos partidos, das políticas, a um forte desgaste e cansaço das instituições, abrindo espaço para o extremismo e para o populismo. Então, é preciso aumentar a confiança mútua entre os partidos, haver espaços de diálogo, de entendimentos sobre o essencial e com esses consensos trabalharmos para efetivamente acelerarmos o passo e construirmos a prosperidade. Nós temos um país onde ainda temos grandes problemas no domínio dos transportes aéreos e marítimos. 50 anos depois, este setor já não deveria estar melhor? Claro. Precisaríamos de andar mais depressa. Aqui já não há espaço para experimentalismos. Mas, para além desses problemas, ainda temos manchas significativas de pobreza, temos baixos salários, temos baixos rendimentos, temos assimetrias regionais muito fortes. Então, eu estou a ver a necessidade de andarmos mais depressa em tudo o que nós fazemos, acrescentar valor a tudo o que nós fazemos para podermos ter um país efetivamente moderno, próspero, um país com oportunidades. É isso que eu desejo para os próximos tempos. E se fizermos isso, nós também conseguiremos, porque já temos os alicerces, já temos as bases que nós construímos nestes 50 anos. Se continuarmos a fazer a mesma coisa, correremos o risco de estagnação ou de regressão. Mas há um indicador preocupante. Os últimos dados da Afrosondagem, Afrobarómetro, mostram que há uma diminuição da confiança dos cabo-verdianos nas instituições. É isso que eu dizia. Quando nós insistimos em lutas fratricidas pelo poder, quando não protegemos as instituições da República por causa das disputas político-partidárias, acabamos por levar a um forte desgaste das instituições e acabamos por criar espaços para o crescimento do extremismo. Agora sim, no seu discurso de investidura, o Dr. José Maria Neves falou sobre o papel do Presidente da República como um guardião da Constituição e um promotor de diálogo nacional. Como é que tem exercido já agora essa magistratura de influência para fortalecer a unidade do país, o respeito às instituições democráticas, ou seja, qual é que é o contributo do Presidente da República para exatamente ajudar a acelerar o passo para que tenhamos um Cabo Verde, enfim, próspero, mais desenvolvido daqui a 50 anos. Naturalmente que daqui a 50 anos o Dr. José Maria Neves não será Presidente da República, mas naturalmente o seu contributo far-se-á agora. Sim, para além das minhas mensagens, que já falamos em parte dessas mensagens durante a entrevista, eu tenho ouvido os partidos políticos, tenho ouvido os sindicatos, tenho ouvido os cidadãos, tenho ouvido a academia, tenho ouvido as igrejas e tenho estimulado sempre o debate sobre as questões essenciais do país para construirmos as pontes e os entendimentos que são necessários para o desenvolvimento de Cabo Verde. Mesmo que, e tenho também visitado as ilhas, dando visibilidade a questões, a desafios das diferentes ilhas do país. Tenho trabalhado com as autarquias locais, tenho chamado a atenção para a necessidade do reforço
da descentralização, da necessidade de transferência. Tem pedido também que se estude esse fenómeno da saída dos jovens. Bom, nós não falamos muito, não falamos disso, mas... Tenho-me referido a essas questões. É claro que os jovens devem ter liberdade de ir e vir. Têm liberdade de partir e liberdade de ficar. E, portanto, mas para exercício dessa liberdade de ficar, temos que ter oportunidades aqui. É normal que os jovens saiam à busca de melhores rendimentos, de melhores condições de vida, para estudar, para trabalhar, etc, etc. Mas o importante neste momento, tendo em conta esta saída massiva de jovens, temos de discutir quais os impactos desta emigração em massa para podermos, o impacto na economia, o impacto nas empresas, o impacto na academia, o impacto nas comunidades, no mercado de trabalho, etc., para podermos tomar medidas pertinentes para não haver desestruturação do mercado, haver vazios no processo de crescimento do nosso país. Mas eu tenho estado muito aberto a ser efetivo, a cuidar do país, também na arena internacional, a projetar Cabo Verde, a promover a imagem de Cabo Verde no mundo e procurado também mobilizar parcerias para o desenvolvimento do nosso país. Tem sido esse o meu papel. O presidente tem que trabalhar sobretudo para garantir a estabilidade dos fundamentais do Estado de Direito democrático. Dr. José Maria Neves, obrigado por ter estado connosco neste exercício de memória. Obrigado também pelo seu testemunho, uma narrativa tecida entre sonhos de liberdade e realidades de governação, entre gestos de coragem e lições de humildade. Hoje, ao encerrarmos esta conversa, levamos connosco a convicção de que Cabo Verde continuará a reinventar-se, movido pela mesma força que o fez erguer-se da improbabilidade para se tornar possível. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado.